Sistema de salvação e desenvolvimento harmonioso. Tecnologia de controle baseada em sistemas de discretização. Classificação de sistemas: consciência, espírito, alma. Bom dia. Nesta palestra, de acordo com o meu sistema de salvação e desenvolvimento harmonioso, mostro uma tecnologia de controle baseada em sistemas de discrição, ou seja, a divisão de sistemas, consciência, espírito, alma, controle lógico ou, em outras palavras, controle mental. A divisão baseia-se em introduzi-lo por impulso da vontade e criar um sistema de controle em termos de macro-resgate. O princípio desse sistema, seguindo a analogia com os sistemas de controle, é estabelecer a tarefa de salvação geral e do desenvolvimento estável eterno de uma maneira lógica, fazendo desse controle a meta. Assim que o objetivo for determinado, surgem mecanismos de controle, que podem ser, por exemplo, o controle pela base espiritual, o controle pelo sistema lógico ou a realização do conhecimento da alma. Praticamente qualquer sistema que possa ser renderizado e nomeado também pode ser usado neste sistema de controle. Neste sentido, para que esse controle seja realizado, é necessário dividir o nível seguinte no nível de compreensão lógica desse processo. O primeiro nível, é preciso correlacionar o impulso primário com os sistemas nomeados, nos quais estão incluídos os sistemas que se chamam informativos. Existe o nível da alma. Consciência, controle lógico, qualquer expressão formal fixada em formas de pensamento. No nível de criação do impulso de controle, deve-se resolver a questão de como esses sistemas existem. Esses sistemas são incluídos no nível primário, mas de que maneira? Para responder à pergunta e caracterizar esse nível, deve-se considerar uma ação de controle concreta, ou seja, o nível de ação subsequente após a tomada de uma decisão. Então você pode tentar encontrar a resposta desse nível. O nível de decisão, a ação subsequente, já é o segundo nível. A lógica da questão é simples. Se tivermos a sequência de qualquer processo, suponha que tenhamos um macrosistema. Podemos considerar o processo de dividir o macrosistema em subníveis. Suponha que podemos sair da macrosubstância para a microsubstância, que compõe essa macrosubstância. A lógica aqui é a mesma. Quando temos um nível secundário, vamos tentar chegar ao nível primário e entender onde, no nível primário, o segundo está contido. Por exemplo, se temos o componente de um metal, seja ele ferro, fica claro que um objeto de ferro é composto de níveis moleculares de ferro. Este princípio de controle semelhante é um dos níveis de plataforma de compreensão do que está acontecendo no primeiro nível. Os controles para resgate e todos os níveis de acesso ao macro-resgate são baseados no nível de tais plataformas, no nível de transição do nível 2 para o nível 1. O macrocontrole acontece porque o nível de transição contém conexões dinâmicas com todos os elementos da realidade. Assim que você olha para as conexões dinâmicas, você primeiro passa a estrutura do conteúdo espiritual do sistema de controle. Depois vai para o nível da alma, que reflete o sistema de controle espiritual. Além disso, você já obtém o nível reproduzido logicamente. A lógica ocorre como uma união multicomponente, onde está a alma, o plano mental representado pelo espírito. Ao fazê-lo, a lógica nesse contexto como um sistema que o controle reflete e reproduz da alma e do sistema espiritual. Nesse caso, a lógica é apresentada como o primeiro nível de controle. Em contraste com a palestra, onde o controle mental direto é considerado como
o sistema primário, levando em conta as infinitas conexões, a lógica é vista aqui como tal sistema de controle, onde tanto o controle da alma quanto o controle do espírito na fase lógica estão unidos. É por isso que você tem que ter cuidado. Essa transição é bastante complicada em muitos aspectos. Mais do que isso, mostro como na fase lógica pode-se encontrar a presença de processos relacionados à alma e ao espírito. Se olharmos a palestra periodicamente, em termos de sua reprodução, podemos ver que o objetivo de controle é a fase de definir o impulso de controle de acordo com a estrutura da alma, espírito e lógica da consciência. Se considerarmos a palavra princípio neste contexto, significa que o princípio da consciência da organização da alma é um princípio lógico e um princípio de controle mental, que também pertence ao conceito de consciência. Assim, podemos afirmar que a fase multidimensional, sua realização lógica, encontra-se na palavra que significa o princípio, ou seja, certas conexões sistemáticas que têm ou o mesmo tipo de novidade ou o mesmo tipo de sistema de ação. Falei sobre as plataformas que servem para um máximo de acesso rápido após o resgate de macros. Eles podem ser identificados na estática das palavras como sistemas de controle de princípio. Dê uma olhada em um processo como trabalho independente, no qual você pode construir um número infinito de conexões que resultam um controle em uma palavra, por exemplo, princípio. Mas você coloca a palavra princípio para baixo ele mesmo com firmeza. Há uma transição sutil aqui, que diz que a palavra fixa, princípio, significa um controle bastante geral, e que o controle do nível da alma e do nível do espírito se enquadra nessa palavra. Ou, por exemplo, controle do nível do pensamento lógico, do nível que é refletido e controlável no pensamento. Dentro da estrutura desta palavra princípio, podemos estabelecer limites, mas você mesmo determina a palavra. Esse nível de plataforma no controle, aliado à capacidade de renderização da palavra, significa acesso infinito nos sistemas de controle. Se considerarmos uma palavra como portadora de informação e como uma forma de acesso infinito que contém o controle de todos os níveis, então esta é a diferença entre o mundo animal, que não pode ser expresso em palavras, e o homem, que pode usar a palavra para controle, que se, por exemplo, você faz um controle através da consciência de um animal, então esse controle requer tal abordagem, pois é claro que todos os sistemas reproduzidos do plano físico participam do sistema de controle após o macro-resgate. O nível físico está incluído porque não pode ser necessariamente apenas sistemas informacionais. Este princípio afirma que a visualização do sistema da presença de todas as conexões na abordagem de controle significa o princípio do controle pelo sistema perceptivo de um animal, pedra ou planta. Sua tarefa é encontrar essa generalidade na abordagem. Se em um humano existe a palavra princípio e existe um controlador rodando que envolve diferentes subsistemas, o que acontece em um cachorro, uma árvore? Se o controle acontece através do sistema de links públicos, cada objeto de informação participa do sistema de durabilidade das conexões. Como participar? Esses sistemas mudam se não usarem um sistema de controle verbal? O controle dos sistemas consiste em passar para a fase de controle não verbal, que é para sistemas que não usam palavras, e então em outros sistemas de vida. Portanto, quando começamos a considerar o processo das conexões da alma, consciência, espírito e consciência em sua expressão mental, imediatamente passamos à construção geral das conexões socialmente condicionadas. No momento, eu só olho para o que está dentro dos limites do alcance lógico, quaisquer sistemas, por exemplo, plantas que podem ser imaginadas ou vistas com a ajuda da clarividência. Eu deliberadamente introduzi o termo pensar, porque todo sistema que você pensa já existe.
O controle que diz respeito aos sistemas não realizados é aquele sistema de controle especial que combina todos os componentes mencionados acima de um sinal feed-forward, por assim dizer. Depois de fazer uma pequena digressão no reino das transições bastante específicas relacionadas ao que é no plano físico e na imaginação, e que você pode criar algo com lógica, passei para o reino do que une todos os sistemas. Uma área que não é realizada pode ser. É mais fácil designar essa área como uma área de mesclagem e controlá-la, porque o estado de controle é mais fácil onde há um número infinito de conexões. O número infinito de conexões é fácil de encontrar no tamanho que não é determinado do ponto de vista das funções da consciência. Não estou chamando essa área de inconsciente ou subconsciente. Estou dizendo que não a definimos no nível da cognição lógica. Uma área indefinida é, no entanto, uma área determinada por mim, mas marcada como indefinida. Se eu introduzir o princípio do controle pela consciência e disser que a área indeterminada é a área de controle, então, já que nomeei essa área verbalmente, posso estruturá-la e obter dela o sinal de controle. No controle pela consciência de animais e plantas, na estrutura do controle de eventos, há necessidade de controle, por exemplo, do ponto de vista dos controles harmônicos existentes. Se uma usina suporta o ônus da ausência de uma explosão de uma usina nuclear localizada perto da usina, faz sentido usar essa construção estática e fortalecê-la. O controle que eu estou propondo agora é que você deva ser capaz de amplificar a estrutura da substância, a estrutura dos objetos de controle existentes no pulso de controle. Para isso, você deve ser capaz de trabalhar através do sistema que não se correlaciona com o conceito de consciência humana, espírito ou alma. O ponto aqui é que você pode dirigir através do sistema dos terceiros objetos de informação. Estes podem ser plantas, animais, objetos físicos não presentes no horário flexível ou objetos determinados pelo pensamento. O elemento de controle importante aqui é que o pensamento não cria certos objetos do nada. Se você está lidando com o sistema de controle inevitável, um controle que definitivamente vai acontecer, com acesso absoluto aos sistemas de controle, você tem que rotular esses sistemas, ou seja, de onde você os obtém. É claro que você pode criar qualquer construção que possa ser controladora, mas ao inventar, você está baseando a informação em algo o tempo todo. Se algo completamente novo é inventado, será adaptado aos sistemas de controle existentes. Neste contexto, o controle do qual falei e que se baseia no sistema definido carrega como base primária o domínio originalmente indefinido. Se você analisar a situação mentalmente, ela se tornará imediatamente clara. Como uma tarefa independente, trabalhe com o princípio da visão mental desse objeto. Também é necessário entender por que eu disse a frase se tornará clara imediatamente. Isto é para trabalho independente. Quando você passa do domínio do controle indeterminado para o domínio do controle correto, ou seja, o domínio do controle da estrutura pela consciência de um animal, uma planta, uma rocha ou uma micropartícula, você vê e entende que o controle é bastante geral, pois em princípio não difere em nada do controle da própria consciência. Isso ocorre porque o impulso de controle sempre vem de um ponto que está dentro do corpo físico. Quando você começa a examinar este ponto, ou seja, aproximando-se do ponto com consciência, movendo-se para cima, você entra em contato direto com o Criador. O contato com o Criador pode, portanto, ocorrer no nível do conhecimento expresso. Pode haver contato do mais alto grau, o que pressupõe compreensão. Você, por sua vez, deve expressar o entendimento que deve ser baseado no rápido acúmulo de conhecimento. Por exemplo, se você está no ensino médio e está conversando com um professor de matemática que tem formação universitária, é um princípio bastante condicional, correlacionado apenas com o nível de conhecimento.
porque o professor de matemática não pode estar diretamente envolvido na sua criação. Neste caso, estou falando de contato com o Criador. Tecnologia do contato baseia-se no fato de que, se o professor de matemática tem muito conhecimento, para adaptar mais a conversa, você deve tentar entender como ele pode explicar algo, já que ele tem outros conhecimentos que contêm a base do ensino superior. Se ele se tornou professor de matemática recentemente, é mais difícil encontrar o sistema adaptativo com ele. Como o Criador criou todos eles ao mesmo tempo do ponto de vista dos sistemas externos, ou seja, no corpo físico, então o contato com o Criador é tal que o elemento de conexões não adaptadas não existe. O contato com o professor é o exemplo que não conta para o contato com o Criador. É então que no nível das conexões lógicas se compreende um nível infinitamente indefinido. A tecnologia é bastante simples e baseada no contato com o Criador. Ele é construído de tal forma que, pela imaginação, por conexões lógicas, se monta um exemplo que eu trouxe e se diz: o contato não envolve isso, porque o Criador é originalmente o Criador de tudo. Não há nenhum sistema de conexões de adoção lá. Entende-se o Criador direta e imediatamente. Portanto, quando você examina os sistemas de conexões indefinidas, que também são renderizadas pelo Criador, um exemplo renderizado logicamente é suficiente para entender o sistema. Digamos que eu queira examinar a estrutura dessa tabela de maneira lógica. Observo que esta mesa não é uma câmera de vídeo. Uma vez feito isso, o impulso do desenvolvimento do controle na base espiritual entra na estrutura da mesa. Em seguida, começa a investigação espiritual, a estrutura da tabela. Neste caso, esta não é uma conexão lógica. Dê uma boa olhada nisso. É um avião de trabalho estranho que funciona como uma bola de bilhar. Por exemplo, se eu fizer um postulado, a limitação da bola de bilhar à maneira da mesa. Então, a bola de bilhar ainda fará uma e a mesma trajetória de movimento se você a acertar em um determinado ângulo. Este é o sistema que desenvolve a clarividência espiritual. Então, se eu definir a tarefa de examinar qualquer item, recebo um sistema diferente. É muito mais rápido no exame mental da estrutura da tabela. Ao mesmo tempo, não me faço perguntas sobre a estrutura da mesa, por exemplo, sobre pequenas rachaduras, etc. Por analogia, se você olhar para qualquer parte do seu próprio corpo, poderá saber o que está acontecendo ao redor do corpo. Faça tal controle como um trabalho independente, um sistema único de diagnóstico, no qual, correlacionando o que, como na fase lógica, você desenvolve sua mente no que diz respeito ao diagnóstico, com base em características correlacionadas, com base dos objetos perceptivos mais próximos, que talvez sejam percebidos com a visão física. Obtém-se controle muito rápido de qualquer sistema de informação. Não tomemos o microfone como exemplo, mas imagine qualquer instrumento musical, seja um violino. Imaginar o violino permite o mesmo controle por analogia, mas isso já é clarividência, onde há uma combinação com a fase lógica. Por exemplo, montei o violino pela lógica. O exame da mesa prossegue levando em consideração a fase lógica, onde o único elemento mantém o violino na consciência. Quando você faz esse controle, você vê que o princípio do desenvolvimento da clarividência, onde há a fase de controle lógico, é que você necessariamente olha para uma seção de controle no processo de controle. Então você dirige considerando a fase lógica. Caso veja diretamente sem a expressão visual do controle anterior, basta fazer uma analogia e, neste caso, observar o desenvolvimento da fala enquanto ouve a palestra. Se não houver nenhuma fase lógica introduzida por você, então você tem clarividência espiritual. A fase lógica introduzida por você é que, a partir do nível de sua alma, é determinada uma ótica expressa que caracteriza o caminho até o sistema de controle. Você pode olhar para qualquer evento e controlá-lo, sem se perguntar qual é o caminho para esse objeto.
pode-se fazer a pergunta: onde está a trajetória do controle na fase ótica ao seu lado? Então você insere a fase lógica no controle, mas por parte da alma. Observe que é um trabalho concreto da alma. Por outro lado, passando de evento para alma, vemos uma plataforma como uma plataforma dinâmica de acesso a qualquer nível de macrocontrole. Por plataforma, quero dizer a fase lógica oticamente revelada, que neste caso aparece como a plataforma de que falei antes. Se você ouvir a palestra inteira, descobrirá que encontrei esta plataforma através de combinações lógicas, entre outras coisas, mas da perspectiva do controlador da alma que está localizado em seu corpo físico. Consequentemente, encontrar dois níveis, o nível externo, como se estivesse no plano principal, e o interno, cria essa realidade do que você é e quais são seus controles no próprio plano individual. Neste caso, cada um de vocês, de seus controles, a tarefa de combinar duas fases de controle é o controle externo e o controle de você. Resolvendo uma e mesma tarefa, você obtém uma linha muito precisa, o desenvolvimento da trajetória de controle, que é sempre controlável, pois é você. O Criador criou os objetos, digamos, a realidade, o mundo, etc., de acordo com esta tecnologia. E este não pode ser um sistema pesado, porque o conhecimento, que é o delineamento das fases do acesso lógico, digamos, a consciência, a alma, a mente lógica, consequentemente, resulta em um sistema de controle de dois fatores, de e para você, e ao fazê-lo é preciso fazer criar por métodos síncronos. Métodos síncronos significam o período de transição desta plataforma. Se olharmos para as duas partes da plataforma, a parte que vem de você é o começo, a outra parte que está de frente para você é um pouco mais longe.